Meus irmãos, por favor, a primeira epístola de João, nós vamos ler o primeiro verso, ao verso número 5, por favor. 1 João, o verso 1 ao verso 5. Leiamos. João escreveu assim sobre a inspiração, claro, do Espírito Santo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, diz João. Tenho certeza que a grande maioria aqui já pelo menos ouviu falar, se não assistiu, a um filme que é baseado em um livro que foi escrito em 1900 e introduziu, ou pelo menos fez parte do início dos chamados livros de fantasia ali nos Estados Unidos. O autor é Frank Baum e ele escreveu um livro que foi logo depois transformado em filme, cujo filme é considerado digamos assim, um divisor de épocas, de eras dentro da cinematografia, norte-americana, e a música é conhecida e considerada por alguns como a melhor música de filme já escrita nos Estados Unidos. Eu me refiro ao filme O Mágico de Oz. Quase todo mundo já ouviu, pelo menos alguma vez, Over the Rainbow, famosa música cantada por Judy Garland, que estrelou o filme baseado nesse livro. A história do livro é uma fantasia. Dorothy, uma pequena menina, em meio a uma tempestade, um furacão, não consegue chegar a tempo do abrigo com sua família e a casa do seu tio, e a casa é tomada e ela e o seu cachorrinho são levados pelo furacão e acabam chegando a um outro reino chamado o Reino de Oz. E ao chegar ali, claro, Dorothy logo tenta descobrir a maneira pela qual ela poderia voltar para sua casa. E o livro é uma viagem, no qual Dorothy, com Totó, seu cachorro, caminham para tentar voltar à sua casa. No caminho, ela vai encontrando algumas personagens. Enquanto Dorothy busca o caminho de volta, ela encontra um espantalho. O espantalho, que tem vida, mas não tem a inteligência, e deseja profundamente encontrar a inteligência. E como ela ia para Oz, ele então passa a acompanhá-la. Quem sabe o mágico de Oz, que iria mandá-la de volta, pudesse lhe conceder a inteligência humana. E os dois, caminhando juntos, encontram-se com um boneco de latas, feito com regador e etc. E esse boneco de latas ansiava muito ter um coração, ter sentimentos. E por isso ele passa a acompanhar os dois na busca exatamente do chamado Mágico de Oz. E juntos eles caminham e encontram uma terceira personagem, um leão. Só que o leão é covarde, morre de medo de tudo, e então o leão deseja muito ser um leão com coragem. E em busca da coragem, ele segue também para Oz. Nenhuma grande novidade, é apenas uma história, uma fantasia, mas por meio dela, Baum está de alguma maneira mostrando que a vida, na realidade, é essa jornada, é esse caminho, digamos assim, é essa viagem que está sendo realizada aqui, fantasiosamente, no livro que ele descreve. Ele não faz isso sozinho. Esse conceito, essa figura de linguagem, descrever a vida como uma viagem, não é nova. Por exemplo, um autor muito conhecido nosso, cristão, e que vale a pena conhecer a sua obra, chamado John Bunyan, escreveu um livro chamado Peregrino, no qual o cristão,
que é na verdade o personagem principal, é descrito exatamente nessa viagem, nessa jornada, nessa peregrinação que ele faz, que é a peregrinação da vida cristã. Claro, Bunyan não está falando a não ser a partir, inclusive, de conceito bíblico, como de Paulo, como de Pedro também na sua carta, mas descreve essa viagem ou essa peregrinação em busca de, na realidade. Mas para todos eles, a vida não é apenas uma viagem, uma peregrinação, mas ela é mais do que isso, ela é uma busca. Aquilo que nós buscamos, de certa forma, define a nossa vida, define a nossa história, descreve quem somos. Aquilo que nós vimos ao longo de toda a nossa história buscando, identifica exatamente quem somos nós. A nossa busca nos define. Há uma frase que foi dita por Clarice Lispector, mas não foi escrita por ela, foi por um amigo dela, e ela gentilmente declara isso, ela roubou dele essa frase, e a frase diz simplesmente assim: nós somos aquilo que nos falta. A nossa busca é claramente aquilo que somos, mas o que nós de fato buscamos, eu e você? Ou melhor, o que nós deveríamos buscar como cristão? Acredito que a carta que João escreveu pode nos ajudar. João está escrevendo a carta exatamente com um propósito muito claro, um objetivo claro, que talvez seja exatamente essa busca que nós tanto ansiamos. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que fique com ela aberta e, por favor, acompanhe, se possível, os textos. Vai perceber que já aí no capítulo 1, verso 4, ele diz qual o propósito pelo qual ele escreveu essa epístola, essa carta. Diz ele, no verso 4 do capítulo 1, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, o objetivo é que tenhamos essa alegria completa, e por isso a carta foi escrita. Veja o capítulo 2, verso 2, como ele estabelece um segundo propósito. Diz ele, verso 1 do capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O propósito vem descrito aí. Se você puder, capítulo 5, verso de número 13, ele também vai nos dar mais uma dessas definições. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, ou para que saibais, para que tenha certeza, para que tenha segurança de que o caminho que vocês estão trilhando é o caminho correto. Ou seja, eu estou escrevendo vocês para que vocês tenham alegria, santidade e segurança. Posso estar enganado, mas isso coincide em muito com a busca que nós temos tido em nossas vidas. É essa definição que ele faz, é com esse propósito que ele escreve a carta. Contudo, essa carta não foi escrita, digamos assim, essa viagem não é feita num ambiente amistoso, de maneira que todos cooperam, todos nos indicam o caminho, todos facilitam, digamos assim, a nossa jornada. É exatamente o oposto. A carta é marcada por um confronto contínuo de João com aqueles que querem enganar ou de alguma forma conduzir esses cristãos para um outro caminho, desviá-los da busca correta, desviá-los daquilo que na verdade é seu alvo, de fato. Se não, mais uma vez, me acompanhe por favor. Capítulo 4, verso 1, ele vai dizer o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Percebam bem, falso profeta, ou aquele que fala em nome de Deus, mas fala falsamente. É essa a indicação que ele traz. E veja bem, provai o Espírito, porque o verdadeiro profeta fala pelo Espírito de Deus, e portanto aqui é necessário provar por meio de qual Espírito o profeta está falando. E era exatamente essa a preocupação de João. No capítulo 2, verso de número 26, se você puder também observar, isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Eles estão tentando de fato enganar vocês. Mais do que isso, no verso 18 do capítulo 2, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste
que vem o anticristo, também agora muitos anticristos. Ele chega a usar essa expressão para descrever essas pessoas. São pessoas que, na verdade, não apenas se opõem a Cristo, mas são falsos. E, na realidade, a intenção é enganar e conduzir o povo de Deus, nesse caso, para longe do verdadeiro Deus. E diz ele no capítulo 2, no verso de número 19, que essas pessoas, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Pessoas que faziam parte da comunidade cristã, saíram da igreja cristã e passaram a ser falsos profetas, a enganarem as pessoas, a se opor exatamente a Cristo e agora tentar conduzir as pessoas para longe de Deus. É essa descrição feita por essa, digamos, palavra aqui de João, claramente indicando qual era a situação que eles enfrentavam. Esses homens estavam movidos por dois erros bastante evidentes, né? O erro, claro, aqui, obrigado, Dirceu, por dois erros. Um deles, o erro teológico, que era, na verdade, negar a pessoa de Cristo, mais propriamente o fato dele ter se encarnado. O outro erro, claro, que conduzia a uma conduta ética. De onde procedia isso? Não se tem muita certeza, mas todas as indicações mais precisas, ou pelo menos a versão mais aceita, é que havia na época de João um homem chamado Cerinto. E Cerinto vivia na região de Éfeso, para onde João escreveu essa carta, e a quem João tinha com certeza um certo relacionamento, ali a Ásia Menor, inclusive para onde ele escreve o livro de Apocalipse, as 7 igrejas que ficam ali na Ásia Menor. E Cerinto vivia e, digamos, foi contemporâneo e foi um opositor de João. Os, digamos, discípulos de João, Policarpo e depois Irineu, na sequência, escreveram sobre esses fatos. Há, pelo menos em um dos livros, narra a ocasião em que João foi tomar banho, e lá os banhos eram banhos públicos, né? Eram, na verdade, aqueles banhos romanos, e quando João chegou, lá estava Cerinto, e ele saiu junto com seus discípulos correndo, dizendo, vamos embora daqui, para que não ocorra de o teto cair e nos matar junto com esses hereges. É um relato que está contido em um desses livros. Cerinto era um opositor de João. Mas o que Cerinto ensinava? Cerinto ensinava que Jesus, sim, nasceu de José e de Maria. Não de maneira virginal, mas nasceu, era filho fisicamente de José e de Maria. E quando ele foi batizado, Deus lhe concedeu claramente a condição de Messias e de Cristo. Apenas quando foi batizado, e que durante o seu ministério ele exerceu, mas antes de sua morte, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, se afastou dele, e quem morreu na cruz foi o homem, não o Cristo. E que foi esse homem que ressuscitou, e que por essa razão, a pessoa de Cristo não pode ter necessariamente corpo, não pode ter nenhuma corpo físico, ele nega a encarnação da divindade. Por isso João veementemente se opõe a Cerinto, e parte disso é exatamente o que ele está escrevendo nessa carta, e que justifica e nos leva a entender dentro desse contexto o que foi dito nesse prólogo, ou nesses 5 primeiros capítulos, nesses 5 primeiros versículos, dos 4, que eu gostaria que os irmãos pudessem observar comigo. João faz aqui 4 afirmações, e essas afirmações são de grande importância. A primeira delas, já no início ele diz o que era desde o princípio. João inicia sua carta não fazendo uma saudação, não mandando recomendações, nem saudações, nem se apresentando. Ele inicia como praticamente ele começa o evangelho, ou seja, com um prólogo. E no prólogo ele já faz uma afirmação inicial, verdadeira. Quando a gente diz uma afirmação teológica é porque ele está afirmando uma verdade, e a verdade que João declara é que desde o princípio Cristo, Jesus, existe. O que era desde o princípio é uma referência a essa pessoa da Trindade, e quando usa a expressão desde o princípio, está apontando exatamente para a sua eternidade. Ele existe desde o princípio, e esse princípio é exatamente o fato dele ser pré-existente. Ele existia e é eterno, e é totalmente
pré-existente. É essa afirmação que ele faz desse princípio, ou seja, é uma referência usada para descrever a sua eternidade. Antes de todas as coisas, Jesus já existia. Antes de qualquer outra possibilidade, digamos, a pessoa de Cristo, de qualquer outra criação, ele já estava presente, e ele, na verdade, é o próprio Criador. É uma afirmação que aponta exatamente para essa característica eterna. É por isso que ele usa esse verbo, como vemos aqui, no imperfeito, como vimos hoje na nossa classe de escola dominical. Ele era e ele estava, porque ele continua sendo, e sempre foi, e sempre será. A ideia é exatamente dessa eternidade. É uma questão de grande importância. Quem negligencia o atributo da eternidade somos nós. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que boa parte daquilo que nós reputamos como doutrina e que nos traz segurança procede do fato de Cristo ser eterno. A soberania dele, a onipresença dele, procede de onde? Não pode ser separada da sua eternidade. Se Jesus, na verdade, recebeu essa messianidade e a perdeu antes da morte, que segurança temos nós? Nenhuma. Tudo que, na verdade, nós buscamos depende exatamente dessa eternidade, do fato dele ser um Deus eterno. Simples assim. Qual que é a preocupação, ou pelo menos a busca maior de cada um de nós? Nossa principal mensagem é acerca da vida eterna. Como um Deus, como um Cristo que não é eterno, pode oferecer uma vida eterna. Tudo que fizemos esta noite não tem valor. Estamos enganados. Deveríamos parar agora e ir para nossa casa, porque tudo isso aqui é perda de tempo se Jesus não for eterno. Toda confiança, toda esperança que temos é mera ilusão, é mera frustração, é na verdade uma frustração que ocorrerá em nossa vida, porque nós, na verdade, não temos um Cristo que é eterno. Da eternidade dele depende absolutamente tudo que cremos e que fazemos. Tudo que, na verdade, nós esperamos procede daí. Por isso ele inicia a carta, contrário a Cerinto, dizendo que ele era desde o princípio. Ele não foi por algum tempo, ele sempre foi e sempre será. Mas aí ele dá um passo a mais, para fazer uma segunda afirmação, que é uma confrontação maior ainda contra, claro, as ideias desse Cerinto. Observe o que ele diz no verso 1 ainda. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, o que é eterno, o que é desde o princípio, o que é pré-existente, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam. Percebem? A ideia aqui, inclusive, de uma certa gradação, para dar exatamente o efeito que é necessário. João está dizendo que Cerinto mente, que ele desconhece a verdade. Nós não estamos anunciando e não cremos em um espírito, em uma energia. Nós cremos em alguém que nós ouvimos, alguém que nossos olhos viram, que os nossos olhos contemplaram, alguém que as nossas mãos apalparam. Há detalhes sobre essa passagem que, na verdade, deveriam tomar-nos muito mais tempo do que nos é possível. Mas veja bem, apalpar aqui é um verbo utilizado exatamente para o comportamento de um cego. O cego ele não vê, por isso ele distingue as coisas pelo tato. Ele examina tocando. A ideia de João é exatamente essa. Nossas mãos tocaram para identificar.
Nós não apenas o vimos, mas nós o tocamos fisicamente. A eternidade se tornou física, invadiu a história, se tornou homem, encarnou-se, como ele escreve no Evangelho. E é essa a verdade que, de fato, ele anuncia. Essa, na verdade, o ponto fundamental. Ele é pré-existente, ele é eterno, mas ele também é fisicamente presente entre nós. Vimos e tocamos. Se você observar, existem aqui dois verbos diferentes para ver. Por isso é que aparece o que temos visto e o que nós contemplamos. A nossa tradução procura distinguir. Ambas têm aplicações razoavelmente diferentes. Nós vimos, mas nós também observamos. Nós contemplamos. Nós, na verdade, observamos de maneira inteligente. João está dizendo que eles, os apóstolos, não somente viram, mas eles estudaram. Se detiveram a contemplar e observar quem era aquele que as suas mãos apalparam. É claramente uma descrição de Jesus em seu corpo físico. O fato é que o Deus eterno se encarnou e agora está entre nós. Nós vimos, ele está se referindo aos apóstolos. As nossas mãos tocaram. Portanto, ele é eterno, mas ele também é um homem que nós pudemos fisicamente tocá-lo. E acrescento uma terceira informação importante. Diz ele no verso de número 2: e a vida se manifestou, e a vida a nós, e nós a temos visto, e damos testemunho, e vô-la anunciamos. O nosso papel como apóstolos, diz ele, é dar testemunho e também anunciar. Mas antes disso, existe aí uma expressão que é preciso ser compreendida, que é a ideia do verbo da vida. O verbo da vida nós geralmente pensamos, como lá no Evangelho de João, como sendo o próprio Senhor. Mas há uma grande discussão se isso é pessoal ou impessoal, e a minha maneira de ver, sem querer fechar a questão, sem querer ter a palavra final sobre o assunto, é de que o verbo da vida, na verdade, se refere à palavra que anuncia a vida, porque no verso 2, a vida que se manifestou é Jesus, é quem nós temos visto, é quem nós testemunhamos, é quem nós anunciamos. O que para mim é singular, ou seja, ele está dizendo que nós apalpamos aquela mensagem do Evangelho, o próprio Cristo, e ele é a vida. Percebam, ele não apenas concede a vida, ele faz parte exatamente dessas descrições, digamos assim, que João procura dar acerca de Jesus. Nessa carta Jesus ele vai dizer Deus é amor, vai dizer também que ele é justo. No capítulo 2 vai dizer que Jesus é a propiciação. São definições, mas aqui ele diz que na verdade ele é a vida. Eu acho isso singular, e eu parei algum tempo para pensar nisso, e confesso aos irmãos que às vezes me sinto ridículo estudando a Bíblia. Não porque eu estudo, mas que ela me confronta com os meus conceitos. Não sei se o irmão vai se sentir assim, mas eu passo boa parte da minha vida recorrendo a Deus para que Ele me abençoe e me conceda vida. Eu busco em Deus uma vida. Meus irmãos, Jesus é a vida. Não existe outra. Ninguém que está fora dele está vivo. Não existe outra vida. João não está dizendo que ele é uma vida. João não está dizendo que ele é um tipo de vida. João está dizendo que ele é a vida. Se você quer a vida se chama Jesus. Se você deseja viver, só existe um caminho, é Cristo. Qualquer coisa fora de Cristo não pode ser chamado de vida. Chame de existência, chame do que quiser, mas não é vida. A vida se manifestou, porque a vida é Cristo, Ele é a vida. E por isso ele diz que nós somos testemunhas.
Esse é um papel apostólico. Aliás, é uma das razões porque a nossa igreja não possui apóstolos. Esse é um papel singular na história. Quem testemunha é alguém que foi testemunha ocular. Para ser testemunha tem que ter visto e tem que ter apalpado. Uma boa pergunta para os apóstolos modernos: qual deles tocou fisicamente Jesus? Qual deles viu fisicamente a Jesus? Porque se não viu, se não tocou, não pode ser apóstolo. E João está dizendo: nós somos testemunhas, mas não apenas de Jesus, nós somos testemunhas da vida, porque nós vimos ele morrer e tocamos nele ressuscitado. A vida pertence a ele, e ele é a vida. É esse o nosso testemunho, é isso que nós anunciamos. E agora sim fomos chamados com essa comissão para anunciar essa verdade. A eternidade se encarnou e nós somos testemunhas dessa verdade. Serinto mente, como muitos outros pensamentos contemporâneos. Agora pela manhã, antes da escola dominical, quem conversou comigo foi o nosso irmão Erasmo, perguntando sobre as questões dos espíritas, que creem meio que sincreticamente em muitas coisas. Na verdade nem era espírita kardecista, como ele disse, era um espírita meio umbandista, que ainda assim acha espaço na sua fé para incluir Jesus Cristo, sabe-se lá como, e que crê em certas energias espirituais. Me lembro de eu viajar de Brasília para Goiânia, estava na rodoviária, passou um rapaz dizendo: eu estou indo de carro, se quiserem eu cobro o mesmo preço e vocês vão de carro. E eu resolvi fazer a viagem. Foi uma viagem singular, são praticamente umas 2h30 de viagem, uma coisa assim. Eu sentado no meio, porque sempre fui muito forte, assim, muito gordo, então sobra sempre o lugar do meio para o menor, Então eu estava ali no meio. De um lado de cá tinha um pastor, e do lado de cá ninguém se conhecia, fomos nos conhecer no carro. Tinha uma moça que era espiritualista, etc. E nós ele começou a perguntar algumas coisas. E aí, quando eu me identifiquei como presbiteriano, ele queria me provar absolutamente que nós devemos viver pela lei e não somente pela graça. E pior, ele ia mostrar isso para mim no livro de Gálatas. Eu achei aquilo fantástico, eu queria ver. Não pude, porque a menina me interrompeu. Porque logo que ele falou, ele disse: eu vi, a hora que você entrou no carro, sua áurea estava azul clara. Eu falei: pronto. A minha deve ser azul marinho para lá, azul petróleo, coisa assim. A áurea. Tem gente que se vê assim, em termos de energia, em termos de áurea, em termos de... nada disso. O que João está dizendo na realidade é que a vida é Cristo, que o Eterno se encarnou, e é isso que nós testemunhamos e anunciamos. E acrescenta a quarta afirmação, para todos nós estarmos conscientes, diz ele que isto tudo ocorre e é anunciado por dois motivos. O primeiro deles, verso 3: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Isto está sendo dito para que você tenha comunhão. E me surpreende mais uma vez, aliás, a carta de 1 João me surpreende várias vezes por essas formas com que Deus nos ensina. Sinceramente, eu aguardaria aqui uma outra palavra. Ou seja, tem sido dito e visto, e ouvi, o que eu tenho visto, ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais salvação. É o que viria na minha mente, não sei se é o que viria na sua mente. Mas ao invés de falar de salvação, ele fala de comunhão, que é uma outra maneira de falar do propósito de Deus. Comunhão é a descrição da nossa vida eterna. Comunhão é definição de nossa salvação. Até porque não é possível existir comunhão sem salvação. E não pode haver salvação que não redunde em comunhão. Veja bem que é essa a palavra que ele usa. E mais uma vez, meus irmãos, nós é que negligenciamos essa palavra e essa comunhão. Veja bem o que diz o texto.
para que tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a nossa comunhão. Estamos na presença dele, ele em nossa presença. Estamos nele, ele em nós. Estamos, na verdade, unidos a ele e ele unido a nós, por conta exatamente destas verdades que foram anunciadas. É relevante o que ele diz aqui, porque na realidade não podemos manter comunhão com Deus se não for por esse intermédio. E comunhão é tudo aquilo que é, de todas as formas, relevante e importante a cada um de nós. Por isso ele diz que esse é o propósito, para que tenhais comunhão conosco e com ele também. Que aliás é o que nós vamos celebrar aqui esta noite, comunhão. Mas se eu estiver enganado, por favor me corrija, só não precisa ser agora, mas me corrija. Se de fato a ceia do Senhor, que para nós é mais do que ritual, cuja presença de Deus nós vamos usufruir espiritualmente, não tem sido negligenciado por nós. Quantas pessoas vocês conhecem que são capazes de passar meses a fio sem participar da mesa? Na sua mente ele perdeu apenas um rito. A importância da comunhão desapareceu. A importância de tudo aquilo que na realidade pelo qual Cristo se encarnou, se tornou homem, o Eterno se encarna para ter comunhão conosco, e eu viro as costas a essa comunhão. Não me refiro aos irmãos que estão impedidos de vir. Eles têm seus motivos, suas razões e não podem vir, estão privados. Pelo contrário, essa é a razão porque muitas vezes levamos a ceia a esses irmãos, porque eles estão privados dessa comunhão na nossa presença. Mas eu me refiro àqueles que negligenciam a comunhão, como se isso não tivesse grande importância. Aconteceu no interior, pessoa que eu conheço, empresário, o principal e maior empresário da cidade. Essas cidades grandes, né? Enorme. Mas a pequena cidade, ele era o principal empresário da cidade. Sócio das indústrias de agronegócio, dono da maior fazenda. Não tinha cargo político, mas tinha uma influência política geral. Muitas pessoas dependiam dele porque eram seus empregados, trabalhavam em suas empresas, no seu comércio, etc. Sempre assim. E esse homem, já chegando a mais idade, completou 70 anos. Ao completar 70 anos, ele resolveu fazer uma festa e convidou prefeito, vereadores e sócios e empregados para a festa que ele ia celebrar na sua fazenda. Distribuiu os convites, que não dava para fazer festa para toda a cidade, mas para boa parte da cidade ele faria. Ocorre que na cidade vizinha foi marcado no mesmo dia um rodeio. E rodeio no interior, você sabe, é imperdível. Ainda mais quando convida uma dupla caipira. Aí acabou. É o programa. E quando ele percebeu que isso iria acontecer, ele mudou a festa dele. Não de data, mas de local. Ele alugou o clube da cidade e distribuiu então os seus convites para a população que ele pôde encontrar. Seus vizinhos, amigos, pessoas que ficavam na rua, e ali churrasco, porque ia mandar matar muito gado, e trouxe todos. Quando foi naquele sábado à noite, as pessoas não sabiam para onde ir, se iam para o rodeio ou se iam para a festa do empresário. Mas quando elas chegaram na festa, não puderam entrar.
somente aqueles que Ele convidou a segunda vez. Eu estou recontando aos irmãos a parábola da grande ceia. Exatamente assim. Não terão assento no reino de Deus, porque negligenciaram a comunhão. Comunhão não é um subproduto da nossa fé. Comunhão é a definição do propósito da encarnação do Filho. Negligenciar este ato é negligenciar o propósito, aquilo para o qual de fato Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou. Disse Ele: não comereis deste pão, nem bebereis deste cálice, até que eu venha. E aí nós cearemos com Ele. Por isso, aqui fica claro que a busca é essa comunhão. É esse o propósito. Segundo propósito, diz ele no verso 4: estas coisas, pois, eu vos escrevi para que a nossa alegria seja completa. Que é o grande alvo da nossa existência, que é o que nós buscamos, essa alegria. Agora, o que é importante aqui é a maneira como ele adjetiva isso. É alegria, mas alegria completa. Porque esse é o nosso grave problema. Nosso problema não é ter alegria, nós até temos muitas. Mas o problema é que a nossa alegria nunca é plena, ela nunca é completa. Ela sempre, na verdade, é parcial. Tá? É como festa. Você já deve ter feito festa em casa. Enquanto está todo mundo lá, muita alegria. Mas deixa o último sair e você fechar a porta. O que sobrou? As mulheres já disseram bagunça, né? Os homens disseram cansaço, mas as mulheres já disseram só isso. A alegria se foi com o último, se foi com aquele que saiu. A alegria não dura, ela é incompleta. Não há plenitude de alegria. Isso se aplica a tudo, meus irmãos. Inclusive a essa festa, que nunca acaba, né? Até hoje, para vir para cá, tive que mudar de caminho, porque ainda tinha gente comemorando o carnaval. E não dá para negar que as pessoas se sentem alegres. O problema é que a alegria deles dura, por isso que esticam, que não duraria nem uma semana, porque não é uma alegria completa. O que João está dizendo é exatamente isso. A alegria, que é o seu propósito, é uma alegria plena, completa. Ou como nós lemos hoje no Salmo 116, que eu até convido você a voltar a ler mais uma vez, o Salmo 116, nós já vimos exatamente 16, perdão, Salmo 16, e nós já lemos exatamente isso. No Salmo 16, o último verso, verso 11, nós lemos assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Agora percebam o que ele diz: na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É na tua presença que eu encontro alegria. É na tua presença que existe exatamente essas delícias perpétuas, e não fora de Deus, e não longe de Deus. Esse é o grande engano, que na verdade as pessoas às vezes se deixam seduzir. Não há alegria que possa persistir, a não ser que seja a alegria plena de Deus. Do contrário, será momentos, algumas ocasiões, que vai definir a nossa busca. A busca por uma alegria, e uma busca que nunca termina, que nunca acaba. Os nossos poetas dizem isso. O cantor Brega escreveu certa vez, o pior é que ele era goiano, mas ele escreveu certa vez: felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Fez muito sucesso com essa música. Ele estava dizendo a verdade. Felicidade não existe. O que existe são pontos em nossa história em que estivemos felizes. Uma outra, que canta mais contemporaneamente, vai dizer que na verdade, já que o buscar é o meu melhor destino, porque a vida dela se resume em buscar, sem nunca encontrar.
Percebem como há uma concordância geral de que na realidade nós estamos em uma contínua busca. E é por isso que eu concluo perguntando aos irmãos o que os irmãos estão buscando. O que vocês querem? O que tem definido a sua vida? O que tem definido a sua história? O que você deseja? E deseja tanto que o seu coração incessantemente busca a cada dia, a cada manhã, em todos os tempos. O que você busca define quem você é. Porque a nossa vida é essa busca. Talvez você seja como eu, e o que você deseja é uma alegria completa. Uma vida que na realidade a alegria resista aos sofrimentos, às dores. Que na realidade os reveses, os fracassos, as dores naturais da vida, inclusive a morte, a ausência de pessoas que amamos, não roube de nós a alegria. Se você, como eu, você deve ter medo de se tornar uma pessoa amarga. Eu tenho. Jamais quero me tornar um velho amargurado. E como isso pode acontecer se não for por meio de uma vida de uma alegria que supere as minhas dores? Pois se você busca alegria, você já sabe onde encontrá-la. Alegria completa, perene, persistente. A tua presença é a minha alegria. Talvez você seja como eu também, como João descreve aqui, esteja buscando uma vida de santidade, uma vida que possibilite essa comunhão com Deus. Escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e por causa dele eu tenho comunhão com Deus apesar dos meus pecados. Se é isso, na verdade, que a minha alma anseia, ter comunhão com Deus e ter comunhão com os meus irmãos, se é isso que minha alma precisa, se é isso que na verdade eu tenho necessidade, então a resposta é simples, eu já sei onde encontrar. Ou talvez você esteja necessitando de segurança, saber e ter plena certeza de que a sua vida, a vida que você está vivendo hoje, é a vida eterna. Que a morte não tem poder sobre ela, que você ressuscitará no último dia, e que apesar de todos os sofrimentos aqui, Cristo estará à sua destra, e por isso você não será abalado, como diz o Salmo 16. Saber que é esse Deus que te faz companhia todos os dias, e quando você dorme, Ele não dorme, está ao teu lado, porque Deus não dormita, como diz o Salmo. Ter exatamente essa segurança, a certeza de que eu pertenço a Ele. Se é isso que você busca em sua vida, você já sabe onde encontrar. E se você deseja vida, entenda, Ele é a vida. E fora dele não há vida alguma. Por isso eu quero convidar você. Convidar vocês que são membros da igreja e convidar também aqueles que nos visitam. Para que, se possível, nos acompanhem exatamente na exposição da primeira carta de João. Foi para esse fim que ele escreveu. E se você, como eu, está ansioso por encontrar tudo isso, eis aqui a oportunidade. Não é apenas o espantalho que busca inteligência, não é apenas um homem de lata que busca um amor, um sentimento, não é apenas, na realidade, um leão que busca coragem. Eu e você estamos fazendo as nossas buscas, e eu espero que você encontre, não aqui na igreja necessariamente, mas em Cristo, anunciado nessa palavra. E se você assim quiser, eu convido mais uma vez a realmente refletir sobre esta mensagem que foi escrita para que eu e você tenhamos plena alegria, comunhão com o Pai e com o Filho, e tenhamos a vida, uma vida
que é eterna, porque nada pode impedi-la, nada pode, de fato, interrompê-la. Que seja assim para nossa alegria e que ao participar da comunhão hoje entendamos nós que fomos convidados para uma grande ceia e o nosso Senhor celebrará conosco esta ceia e por meio da presença dele, eu e você teremos toda a nossa esperança e certeza fortalecidos nele. Que seja assim para a sua glória e que seja assim também para o nosso próprio bem. Quero convidar os presbíteros que, por favor, tomem assento conosco à mesa para que, dessa forma, celebremos a ceia do Senhor nesta noite.